Bom dia! Você sabia que existe uma forma segura de dividir bens antes de morrer, evitando brigas entre família? O testamento, que sempre foi um documento que muitas pessoas achavam que era só para membros da elite e que tinham muito patrimônio, hoje pode ser feito por qualquer pessoa. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o especialista em direito notarial e de registro, Leandro Correia. Leandro, muito bom dia. Eu queria que primeiramente você falasse o que é um testamento e para que ele serve. Bom dia. O testamento ele é uma manifestação de vontade da parte instrumentalizada, ou seja, documentada de forma a que a vontade da pessoa seja obedecida, seja cumprida após o falecimento. E quem tem interesse em fazer um testamento, Leandro, qual que é o primeiro passo que essa pessoa deve adotar? Depende. Existem 3 formas de se testar: a forma particular, a forma pública e a forma cerrada. Cada uma delas ele deve proceder de uma forma. As duas que ele deve comparecer a um cartório são a pública e a cerrada. Na pública ele produz um documento em cartório. Ele vai lá, simplesmente manifesta a vontade dele para o tabelião e o tabelião transforma aquilo num instrumento público de testamento. Na cerrada ele produz o documento, um documento particular, mas é levado ao tabelião para fazer o encerramento. E esse encerramento é levado aos livros do cartório e fica ali também um registro da existência desse testamento. E por último, o particular é o mais simples de fazer. A pessoa produz um documento particular de testamento, nos termos que a lei exige, com 3 testemunhas em conjunto e, opcionalmente, ela reconhece firma dela e das testemunhas, mas não é requisito de validade. Na forma pública e cerrada também são necessárias testemunhas, mas só em número de 2, que devem comparecer também ao cartório quando dada a oportunidade do testamento. Ou seja, Leandro, ou a pessoa pode ir no cartório e lá ela declarar, né, os bens que ela quer deixar, ou ela pode escrever esse documento em casa e levar no cartório, seria isso? Isso. Dentro dessas 3 formas, a redação do ato ela tem autores diferentes. O testamento público, o autor do ato é o tabelião. Do início ao fim do testamento, ele redige, a pessoa só fala a manifestação de vontade dela, como quer deixar os bens, ou se não houver bens, outras disposições que não bens, elas podem ser feitas. Então ele é o autor de toda a redação do ato. Nas outras 2 espécies, isso é mitigado. No cerrado, o escrito é feito pela pessoa. Só que existe um ato formal de encerramento desse testamento que é feito pelo tabelião. Ele faz um ato de encerramento e esse encerramento é lançado nos livros. É chamado de testamento cerrado. Após esse encerramento, o próprio tabelião ele faz uma coisa até bem artesanal pela lei, ele deve costurar esse testamento e selá-lo. Muita gente ainda usa cera de vela para selar e isso é guardado. E esse testamento ele só tem valor quando aberto, depois na morte em juízo, e sem qualquer violação. Se for detectada violação, ele se torna nulo. No particular, a pessoa redaciona, assina, as testemunhas assinam abaixo e não há obrigatoriedade de se passar por qualquer serventia extrajudicial. Porém, para a segurança do ato, até porque quando da utilidade desse testamento o maior interessado vai ter falecido, se faz reconhecer firma para que tenha certeza da autoria daquelas assinaturas ali. Você comentou sobre as testemunhas. Se a pessoa que está fazendo o testamento, ela não quer que ninguém fique sabendo sobre o conteúdo, como é que fica então essa questão? Ninguém ficar sabendo não tem possibilidade. No público, a lei determina que seja lido em voz alta as testemunhas, então elas as testemunhas vão ter conhecimento de todo o conteúdo. No particular, também assinam embaixo, dando ciência daquela documentação. O cerrado, as testemunhas são do ato de encerramento, porém elas manuseiam o documento, então é utópico achar que ali não vai haver conhecimento do conteúdo. Tá? Então, essas testemunhas têm que ser pessoas da confiança do testador, não podem ser parentes, exige vedação legal, mas elas têm que ter conhecimento, até para dar validade ao próprio documento, para a própria segurança do testador, de ninguém no futuro falar que ele fez aquilo, não fez aquilo, ou fez aquilo sem sanidade mental. Esses testemunhos serão até prova no futuro da validade desse instrumento. E qualquer pessoa pode fazer um testamento? Sim, qualquer pessoa, desde que ela tenha capacidade, né? Ela tem que estar lúcida e apta para os seus atos da vida civil, porque assim como qualquer outro contrato que a pessoa faz durante a vida, o testamento também é uma forma de negócio que ela deixa contratada ali, como ela quer dispor seus bens.
Então seria no caso dos 18 aos 16 anos? Menor? Maior de 18, qualquer um, e maiores de 16 a 18 podem fazê-lo, tá? Sem assistência dos pais. E a pessoa ela tem que levar no cartório algum documento comprovando aqueles bens que ela está deixando no testamento? Não existe na lei nenhum rol de documentos que tem que ser levados para a lavratura de uma escritura pública de testamento, mas assim como o cerrado. Mas é interessante que ela leve aquilo que ela vai querer mencionar, os bens que ela quer mencionar no testamento, é interessante que ela leve a documentação para que no corpo do instrumento seja feito da melhor forma possível, seja descrito da forma mais completa possível, para que quando isso for aberto no futuro não haja dúvida se ele quis dizer do carro A, do carro B, do imóvel A, do imóvel B. Às vezes a pessoa quer colocar minha casa de campo, vai que ele tem duas, até porque no momento que ele faz o testamento, ele está vivo, ele pode depois de lavrar o testamento comprar novos bens. Então a pessoa ela pode fazer um documento e depois se adquirir outros bens, ela pode fazer outro testamento? O testamento ele é por natureza revogável. O que isso quer dizer? A pessoa a qualquer tempo pode manifestar que não quer mais aquilo. Uma das formas de se revogar é fazendo um novo. Quando a pessoa tem um testamento e logo após faz outro, ela automaticamente está revogando o anterior. Tá? Desde que ela não faça menção expressa no novo, que mantém, algumas cláusulas vão se manter. Mas se ela não fizer, pela lei, a presunção é de que ela está revogando o anterior. Muito obrigada então, Leandro, pela sua participação. E nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto no programa da semana que vem. Um bom dia para você e até a próxima semana.